Ele deu um risinho assim de burra. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara e sejam muito bem-vindos a mais um Além do Brasil. Pois é, hein? Já somos 8.000 inscritos. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Eu não sei se a minha ficha já caiu porque há poucas semanas atrás eu tinha só 200 inscritos. Ou seja, daqui uns dias estamos nos 10.000 inscritos. Gente, e eu queria retribuir isso de alguma forma. Eu quero fazer um especial de 10.000 inscritos e eu estou aceitando sugestões. As sugestões que tiverem mais likes, eu vou colocar em votação para vocês me ajudarem a escolher o tema do especial de 10.000 inscritos. No vídeo de hoje, assim como vocês viram no título, eu vou falar para vocês sobre as vezes que eu passei vergonha falando inglês. Pois então, o último vídeo foi resultado de uma enquete que eu tinha feito com vocês, de qual vídeo vocês gostariam de ver. Então, como a segunda opção, que esse vídeo aqui ganhou mais do que a metade dos votos, alguns de vocês me mandaram mensagens pedindo para mim fazer esse vídeo aqui, mesmo que ele não tivesse ganhado a enquete. Então, aqui estou. Eu sei que vocês gostam de ouvir as histórias de quando eu me dou mal, vocês gostam muito de me ver dando mal. E é lógico que eu adoro compartilhar minhas histórias com vocês, então os dois lados ganham. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade em aprender línguas novas. Porém, não importa o quanto aprender uma língua nova seja fácil pra você. De vez em quando você vai quebrar a cara e você vai passar por perrengues que, quando você olha pra trás, você pensa: meu Deus. E eu juntei 6 vezes aqui que eu passei por vergonha. Claro que devem ter muito mais do que isso, mas essas 6 são as que me marcaram mais. A primeira delas foi um tanto engraçada. Na casa dos meus pais tinha um sofá que o canto do sofá, sabe o canto assim que todo mundo passa e tropeça? Assim, eu falo todo mundo, não sei se todo mundo tropeça, mas eu tropeçava. O canto daquele sofá era todo desfiado, porque eu chutava o canto daquele sofá o tempo todo. E então teve uma dessas vezes que eu chutei com tanta força o canto desse sofá que a minha unha do mindinho automaticamente arrancou e foi parar lá onde Judas perdeu as botas. Nossa, dói demais. E aí o meu marido me liga, na época namorado, ele me liga pra perguntar: e aí, como que você tá hoje? Aí eu fui falar no meu inglês maravilhoso que eu estava bem, porém eu havia chutado a quina do sofá e havia perdido a unha do meu mindinho. Só que tem um porém, naquela época eu confundia as palavras dedo e unha. Então, ao invés de falar pra ele que eu havia chutado a quina do sofá e perdido uma unha, eu falei: você não vai acreditar, eu chutei o canto do sofá hoje e perdi meu dedo. Perdi meu dedo. E é claro que ele, na mesma hora, ele: quê? Como assim você perdeu seu dedo? Me explica esse negócio direito. Não, pois é, eu também não acredito numa coisa dessa. Eu chutei o canto do sofá e perdi o meu dedo. Hoje em dia, essa história serve pra nós dois darmos muita risada, porque foi engraçado você chutar o sofá e perder um dedo. Credo que horror. Foi engraçado, não. A segunda vez que eu passei vergonha também envolve o meu marido, na época também um namorado. Isso foi bem no comecinho mesmo, quando a gente começou a compartilhar os nossos sonhos, o que a gente queria pro futuro e tal. E eu falei pra ele que eu pretendia ser designer. Só que tem uma coisa, eu não sei se vocês sabem, mas o inglês e o português, eles têm as suas raízes lá encravadas no latim. Então, por causa disso, muitas palavras são muito parecidas e você tem que tomar muito cuidado quando você for falar alguma coisa assim, porque a palavra que você usar pode significar uma coisa completamente diferente, como a palavra pretender, por exemplo. No inglês existe a palavra pretend, e eu achei que a palavra pretend tinha o mesmo significado que pretender. Só que a palavra pretend não significa pretender, significa fingir. Então eu escrevi pra ele lá no Skype: I pretend to be a designer. Então eu falei pra ele: eu finjo ser uma designer. Aí ele parou muito tempo e me perguntou: mas por que você finge ser designer? Não tem motivos pra você fingir ser alguém que você não é. Tipo, você quer conversar sobre isso? Aí ele falou pra mim: mas você não acha errado mentir sobre isso? Aí eu: mentir? Não, eu não tô mentindo. Eu realmente pretendo ser uma designer. Ou seja, eu falei pra ele: não, eu não tô mentindo, eu realmente finjo que eu sou uma designer. Mas pra mim, eu achei que eu tava falando que eu pretendia. Vocês entenderam, né? Aí ele começou a falar: mas por que você finge? Não faz isso é errado. Aí eu pensei: de nós dois aqui não está sabendo se comunicar direito. Aí eu joguei a minha frase lá no Google e percebi que eu tinha falado errado. Aí eu falei: nossa, não, me desculpa, eu não sabia o que eu tava falando. Aí eu expliquei pra ele, né, eu tinha trocado as palavras e tal. No terceiro caso, além de eu passar vergonha, eu ainda quebrei a cara, o que foi bem trágico.
A história é o seguinte, minha mãe e eu estávamos indo para os Estados Unidos para conhecer a família do meu marido. Nós queríamos nos casar, porém nós queríamos que as nossas famílias se conhecessem de alguma forma. Então a maneira mais fácil que nós encontramos foi eu e a minha mãe irmos para os Estados Unidos para que ela pudesse conhecer os pais do meu marido. Ou seja, os meus sogros. Palavra é essa que eu falei errada a minha vida toda e ninguém nunca me corrigiu. Eu tive que postar um vídeo no YouTube onde todo mundo viu eu falando errado pra descobrir que o certo é sogros e não sogros. Como pode a pessoa chegar na idade que eu tô e não descobrir que falava errado? Coisa esquisita. Pois é, nessa época o meu inglês era muito ruim e eu e a minha mãe passamos muitos perrengues no aeroporto e foi muito sofrimento. Nós tínhamos chegado de um longo voo, se eu não me engano foi de São Paulo pro Texas. A gente havia comido no avião, porém a gente ainda tava com fome, porque brasileiro tá sempre com fome. Gente, eu adoro comer. Saímos procurando algo pra comer e encontramos um café, que a gente chamaria de padaria aí no Brasil. E eu vi eles vendendo umas rosquinhas assim, ó, que me lembrou daquelas rosquinhas que os guardas americanos comem nos filmes. E eu falei pra minha mãe, ó, o negócio é bom, ouvi que é uma delícia. Os guardas americanos comem isso o tempo todo. Estereótipo nem um pouco, né? Aquela rosquinha não era um donut, não era uma rosquinha de filme americano. Era algo chamado bagel. Um bagel, ele é uma massa, tipo um pão, só que ele não tem gosto de pão, ele tem um gosto que eu não sei explicar. Que ajuda, né? Tem um gosto que eu não sei explicar. E geralmente você come ele assim, você parte ele no meio e coloca recheio nele. Você pode colocar o que você quiser. Depende da sua imaginação e depende do que o estabelecimento vender também. Só que eu não sabia disso, eu nunca tinha visto aquilo. Então, era uma rosquinha. Então eu pedi, ó, eu quero 2 desse daqui. Aí a atendente me perguntou, bagel? Aí eu... Que? Bagel, do you want a bagel? E o que eu entendi ela falar? Bacon. No, no bacon. Atendente. A bagel. No, no bacon. No bacon, thanks. Ela virou o olho mais uma vez, desistiu de criar lá um laço afetivo, assim, uma comunicação, uma relação, assim, de amor com o cliente. Perguntou se eu queria algum recheio. Claro que eu não entendi o que ela tava falando. Eu falei, não, só isso mesmo. Aí ela olhou em mim e perguntou, você quer isso puro? Isso eu entendi. Eu falei, eu quero desse jeito mesmo que tá aí. Ela olhou em mim assim, eu acho que ela me achou muito estranho, porque, tipo, você não come o bagel puro. Mas igual eu falei, eu não sabia. E aí eu pedi 2 cafés também. Aí você pensa que parou só aí, né? Não, porque depois disso eu passei vergonha de novo, porque ela me deu o copo pra beber café, ou seja, é a 5ª vez, né, que eu passei vergonha. Eu coloquei o café no meu copo, minha mãe pegou o dela, aí eu vi uma garrafa linda, gigante, que tava escrito assim, creme. Eu quase fui à loucura, porque eu achava que era um daqueles cremes tipo chantilly que a gente vê nos filmes, eles tomando, tipo Starbucks. Na época eu não conhecia Starbucks, nunca tinha visto isso no Brasil. Então, pra mim, era novo, isso tudo era novo. Eu fui, lógico, direto no creme, né? E eu abri aquela torneira assim, tchá! Foi muita dor. Porque aquilo não é um creme tipo chantilly. O creme deles é tipo um leite aguado, mas não é bem um leite aguado. É como se eles pegassem só a parte gordurosa do leite, a parte mais grossa, que tem gosto assim, não sei, de manteiga, alguma coisa assim. Como que eu vou explicar qual que é o gosto do creme deles? É até gostoso, sabe? Eu aprendi a gostar, mas, gente, eu coloquei muito daquilo no meu copo e o meu café ficou parecendo que eu tinha jogado água dentro dele. E eu fiquei olhando assim, meu café. Pelo menos deve ser gostoso, né? Joguei um açúcarzinho lá no meu café. Na hora que eu bebi, nossa, que tristeza. Eu fiquei tão chateada. Eu não queria jogar aquele copão inteiro de café fora, porque os copos deles são assim, ó. São uns copos gigantescos. O povo bebe café igual bebe água. Realmente, bebe café igual bebe água, porque o café também é aguado. Aí a gente juntou o café que era aguado e o creme que não era chantilly. Acabou com o meu café. Eu bebi o café da minha mãe. Bebi o meu também depois, porque deu vontade. Eu super chateada com aquele café ruim. Na hora que a gente senta e vai comer a famosa rosquinha, a primeira a dar o grito foi a minha mãe. Isso aqui tem gosto de papelão! Que isso, mãe? É porque é algo diferente. Nós estamos em um país estrangeiro. Abrace a novidade. Na hora que eu mordi aquele negócio, me deu uma vontade de chorar, sério, vontade de chorar, porque aquele negócio tinha um gosto tão ruim. É uma massa que não tem gosto de nada, tem... O que
dá gosto naquilo é o que você coloca com aquilo. Eu pedi ele puro daquele jeito mesmo. E aí eu quebrei a cara com a rosquinha e com o creme no café. A quinta situação foi nos Estados Unidos também. Na verdade, todas essas são nos Estados Unidos, tirando a última, que foi aqui no Canadá. E eu acho que a última e essa que eu vou contar aqui foram as piores. Eu já estava casada com meu marido e nós fomos em uma venda de garagem. Então, estávamos nessa venda de garagem conversando com uma moça americana. Só sei que, de repente, a gente começou a falar do Brasil. Eu acho que ela me perguntou sobre o Brasil. Eu falei pra ela que nós somos um povo muito misturado, negros, brancos, pardos, que nós tínhamos descendentes de japoneses, descendentes de chineses e várias outras culturas no Brasil. Porém, quando eu falei a palavra negro, ou seja, black, ela mudou a expressão dela, tipo, como se eu tivesse falado algo muito errado. Então meu marido falou assim: Nayara, eles não falam a palavra black aqui. Aí eu, uai, mas como assim não fala? Eu assistia filme em inglês, eu sabia que muitos falavam a palavra black, até os próprios negros falavam a palavra black. Então eu achava que era normal. Aí ele me explicou que não, e para algumas pessoas a palavra black é um termo pejorativo, e eu não sabia. Eu falei pra ela, nossa, que estranho, o termo negro no Brasil não é um termo pejorativo. Eu não sabia que aqui era, por isso que eu falei. Ela, não, tudo bem, eu entendo. Mas eu fiquei com muita vergonha porque pareceu que eu tava sendo racista, sabe? Não tinha só a gente lá, tinha outras pessoas, era uma venda de garagem. Foi muito ruim mesmo. Se vocês forem visitar os Estados Unidos ou o Canadá, tomem cuidado, porque pra algumas pessoas a palavra black pode soar uma palavra normal. Tem muita gente que fala I'm black, he's black, mas para alguns outros pode ser um termo pejorativo. Então o que você deve falar é African American, ou que significa africano-americano ao pé da letra, ou afro-americano na tradução correta. Pois é, o último eu acho que foi o pior de todos, porque eu não errei só no inglês, eu errei a geografia. Os meus vizinhos têm um motorhome, que é uma van que foi convertida em um motorhome, muito bonitinha também. Vamos ver se eu acho alguma foto para colocar aí para vocês. Então o nosso vizinho gosta de ficar em pé aqui, e ele parou a gente pra conversar, e ele mencionou que eles estavam indo para o Havaí. Eu olho nele e faço a brilhante pergunta: ah, que legal, você vai no seu motorhome? Meu marido, meio sem jeito, dá uma cutucadinha em mim e fala: Nayara, o Havaí é uma ilha, não tem como você ir de carro. Me deu vontade de fazer igual um avestruz, enfiar a cabeça dentro de um buraco. Aí eu pensei, pronto, agora ele vai pensar que todo brasileiro é burro igual eu. Aí eu tive a brilhante ideia de contornar a situação, né? Ah, mas você não vai levar seu motorhome numa balsa? O que deu uma contornada na situação, porém eu ainda fiquei com cara de burra. Tipo, a Havaí é muito longe. Muito longe. Gente, eu fiquei com muita vergonha mesmo, e ele me deu um risinho assim de burra. Eu realmente não sei por que eu falei tamanha burrice, porque eu sei que o Havaí é uma ilha. Eu acho que na hora lá de ficar preocupada de falar o inglês correto, eu não pensei em mais nada e falei a primeira coisa que veio na minha cabeça. Claro que um tempão depois, né, a gente conversando, eu falei pra ele, não posso deixar ele pensar que todos os brasileiros são burros por minha causa, né? Eu falei pra ele, olha, aquele dia que a gente tava conversando e eu perguntei se você ia pro Havaí no seu motorhome, eu falei aquilo naquela época porque eu tava aprendendo inglês e eu fiquei muito nervosa de pronunciar o inglês correto. E aí ele me falou, não se preocupe, eu entendo muitíssimo bem, porque a minha esposa é alemã e assim como você, ela ficava muito preocupada em pronunciar o inglês corretamente e acabava fazendo muita burrada. Então, não se preocupe, eu entendo. Eu não preciso nem falar que isso me deu um alívio muito grande. Nossa, limpei a honra dos brasileiros. Tá, eu contei a minha história de vergonhas que eu passei pra vocês. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários as vezes que vocês passaram vergonha também, porque aí eu não passo vergonha sozinha. Sem contar que eu também gosto de ler os comentários de vocês. Talvez eu não consiga responder a todos, mas eu gosto sim de ler os comentários de vocês. Eu tento ler todos e tento dar um coraçãozinho também. Se você gostou desse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Beijão no coração, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau!